Pardo, da Rádio Gaúcha. Pardo. Roger, hoje você fez uma mudança importante, né, mexendo inclusive no esquema da equipe e o resultado não veio. Por que, na sua avaliação, e qual é a perspectiva de que você vê para tentar solucionar os problemas do time, né, que está em desvantagem na Copa do Brasil e não faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro? A motivação de colocar uma estrutura diferente, né? Foi em função, né, do adversário também, que joga com uma estrutura com 3 zagueiros e fazer o espelhamento, mas também proporcionar a entrada, né, de 2 atacantes à frente, buscando justamente tentar solucionar, né, essa nossa baixa efetividade ofensiva, né? Bastante criação, mas pouca eficiência, né, no ataque. E eu penso que a gente fez um jogo equilibrado. Mesmo no momento, tomamos 2 gols de bola parada, né, numa da variável que a gente tinha sofrido poucos gols. Porém, em alguma medida, a gente conseguiu ter, em parte, um controle, mas, novamente, né, insuficiente, né, para definir o jogo a nosso favor. Né, a busca por alternativa, tentando achar soluções, né, para esse mau momento, né, não abrindo nunca mão da responsabilidade como treinador de buscar a alternativa para que a gente consiga passar por esse momento de instabilidade. Boa noite, Roger. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Você disse no outro jogo, depois do jogo contra o Fluminense, que algumas mudanças poderiam acontecer. Hoje você fez, quero pegar um gancho ainda sobre essas mudanças do esquema. Esse esquema de hoje foi pontual para essa partida contra o São Paulo, também dados os desfalques que você tinha, ou é algo que também pode seguir sendo colocado em prática adiante nessa temporada com esse momento turbulento? E o que foi com o Cédric na saída do campo ali? Mas um nervosismo do final do jogo ali, já pedi para 2, 3 colegas dele me desculpar com ele ali, né, do evento, né? Estava fazendo o jogo dele, né, esperando o tempo passar, né, fazendo pressão contra o relógio, né, e aquilo me chateou, só isso. Tu pode repetir a primeira pergunta? O que era? Da mudança, se é pontual essa mudança, sim, ou pode seguir? A mudança ela foi pensada, né, em função de eu alterar a característica do ataque, né, porque eu tenho, né, na formação com 4 eu tenho o meia, que é o Alain, e um só atacante à frente, né, eu tenho 2 atacantes quando desço o Alain para 8, né, e botando 3 defensores, eu consegui fazer um meio-campo com um volante, mais um meia e o Alain, que funciona como um outro jogador de ataque, imaginando que a gente pudesse, não tendo os pontas, ter a figura dos laterais e amplitude e ganhar mais gente pelo meio, também equilibrando, né, o meio-campo do São Paulo, que é muito forte, né, com o Alisson e os 2 volantes, que são a alma do time do São Paulo. Né, foi pontual, mas também pensando em uma solução. Gostaria de ter visto, né, e conquistado uma vitória com 3 pontos, com uma produção boa desse ataque, né, com eficiência, para que a gente se sentisse confiante de repeti-lo. Né, com o Carboneiro e depois o Ricardo, a gente ganhou um pouco mais de mobilidade, né, a gente voltou a ter a figura de um centroavante e de um segundo atacante meia, que é o caso do Carboneiro, que consegue ser um misto de atacante e meia, né? Municiou o ataque, finalizou, sofreu a penalidade, colocou a bola em profundidade. Talvez com essa linha de 3 eu consiga ter o Alain, né, por trás ali, então eu ganharia mais uma opção com a qualidade do Alain e colocando jogadores contundentes que vivem o seu melhor momento para que a gente supere esse momento de instabilidade e se coloque com chances importantes no meio da semana pela Copa do Brasil, né? Pode ser repetido ou não, dependendo de como eu consigo ajeitar as peças. Boa noite, Roger. Bernardo Burtê, da Rádio Grenal. Mesmo com promoção de ingresso hoje, o sócio podia trazer alguém junto, né, de forma gratuita. O Internacional viu o pior público em 2025. Claro que tem o fator do horário, do tempo. Mas o que o senhor atribui ao teu time esse público tão pequeno para uma partida tão importante de Campeonato Brasileiro? E o que o time tem feito para mudar isso ou pode vir a fazer
para que o público veja que o time está com vontade e não escute no final do jogo que tem que ter raça para jogar no Beira-Rio? Eu tenho certeza que não foi o horário, né? Já tiveram outros horários, que jogos tarde, que o torcedor nos prestigiou. É um mau momento que afasta o torcedor do estádio. Né? Não tenho dúvida disso. Né? O torcedor que, em outros momentos, quando se reconheceu dentro do campo, veio sempre em grande número e nos apoiou. Né? O que a gente promete ao torcedor é seguir buscando alternativas, enquanto treinador internacional, para que ele volte a se reconhecer e volte a encher o estádio. É isso que, como treinador, eu vou sempre buscar. Jamais vou me acomodar das minhas atribuições e das minhas responsabilidades de voltar o torcedor a sentir confiança no time e, mesmo num jogo tarde, voltar ao estádio para nos prestigiar, nos apoiar. Roger, boa noite. Hoje, Borré e Valência fizeram um jogo bem abaixo, né, do que se espera desses dois jogadores, das soluções que o Inter foi buscar quando contratou os dois. E não só no jogo de hoje, né? Tanto o Borré quanto o Valência, eles têm deixado muito pouco, em termos de finalizações, em termos de gols, principalmente. E pelo menos eu entendo assim, não sei se você concorda, quando os atacantes vão mal é porque o time está criando pouco. E você sempre foi um cara que falou, não, a gente cria muito. Por que o Inter parou de criar nos últimos jogos? Porque a bola não está chegando no centroavantes com condições deles fazerem os gols? Eu não vejo a gente criando pouco, né? Eu vejo a gente com volume. Se você pegar os números do jogo, né, a gente finalizou muito mais que o São Paulo e o São Paulo fez 2 gols de bola parada, né, gente? Depois teve mais uma cabeçada num lance de cruzamento. Né? As oportunidades que nós criamos talvez tenham sido insuficientes para a média histórica desses atletas conseguirem a conversão em gols. Né? E o mau momento que se vive hoje não foi em outro momento. Né? No Campeonato Estadual, o Enner foi nosso artilheiro. Né? Há bem pouco tempo, o Borré decidiu classificação de Libertadores. Né? A ideia de colocá-los juntos numa outra estrutura era para que ter 2 jogadores que têm o peso na frente, eles pudessem render bem, combinando as suas características, né? Em que alguns momentos aconteceram, né? Mas bem marcados e não conseguindo achar soluções coletivas e individuais, né? Hoje eles tiveram uma atuação abaixo. De novo, né, seguir buscando alternativa, né, se não for com os 2 à frente, com um atacante como o Carboneiro, que tem sido decisivo perto da área, com o centroavante. É seguir buscando equilibrar o time. Não vejo a gente com baixa produção. A gente produz bastante, né, mas coincide com o mau momento, né, e a eficiência quando a gente está na frente do gol. Né. Hoje o nosso lateral direito, Brian, o Alan chegou cara a cara num lance com o goleiro adversário e teve uma defesa ali, o lance estava 1-1, seria um resultado de empate. Né, penso que precisamos também ter melhor sorte e criar oportunidades, né, que possam ser mais claras, né, e a gente converta em gols. Roger, boa noite. Leonardo, som da Rádio Bandeirantes. Roger, o seu nome foi vaiado na escalação antes da partida no telão do Beira-Rio pelos torcedores. O time foi vaiado no intervalo, na saída do primeiro tempo e também no final do jogo. Dentro disso, eu queria entender se você ainda se sente capaz de fazer essas mudanças que você citou aí, que está buscando, se você se sente prestigiado nesse momento no comando do Inter. E também um pouco sobre essa demora para vir à coletiva. Teve uma conversa com o grupo, com a direção? Como é que foi esse clima no vestiário? Assim como você viu meu nome ser vaiado, eu tenho certeza que você viu ele ser gritado na final do Campeonato Gaúcho. Né? E o futebol, naturalmente, nos maus momentos, né, o torcedor, com todo o direito da sua paixão, vai se manifestar, ou seja, vaiando o time, vaiando o treinador, vaiando as opções, pedindo a saída do treinador. 34 anos como futebol, foi o que eu falei para os atletas, nesse período que a gente se demorou mais tempo lá dentro, né, que não é a primeira vez que, tanto como treinador como jogador, que passa por esses momentos. O futebol vive de vitórias. Né, e nas instabilidades, né, evidentemente que o torcedor vai querer mudanças, e uma delas, por vezes, é a saída do treinador. Eu me sinto extremamente prestigiado, trabalhando muito, buscando soluções,
né? Isso faz parte das minhas atribuições, né? Aqui, enquanto estiver, vou estar sempre motivado e vou buscar soluções, encontrá-las para que o torcedor volte, quando o meu nome e o do time for anunciado nos microfones, a gente ser ovacionado, né? Como já foi em outros momentos. Né? As instabilidades acontecem. Essa está demorando a passar um pouco, né? Mas vai passar. Roger, Adriano Garcia, aqui na frente, Rádio Galera. Dentro dessas soluções, Roger, tu fez algumas mudanças que elas surtiram efeito. Né? A entrada do Carboneiro, como você já falou, já frisou, a entrada do Wesley, mas uma entrada no segundo tempo, na troca, que talvez, para mim, nessa minha visão e nessa mudança que você acabou fazendo nessa partida, foi a do Richard, que te deu uma segurança um pouco melhor, principalmente na marcação do meio-campo, que era o que estava o Internacional, talvez, não que ele estivesse falhando tanto na marcação, não que não tivesse acontecendo na marcação, mas a entrada do Richard te deu uma segurança. Queria que tu falasse por que ele não entrou desde o início do jogo e somente no segundo tempo, e das estreias, das duas estreias que teve, a do Richard e a do Alan Rodrigues, qual delas foi a melhor na tua visão? São atuações e características diferentes, né? O Richard não entrou como titular, porque assim como o Alan, assim como o Tabata, né, que foi acometido também por um processo da virose, né, nessa semana, ele se recuperou, mas não completamente. Né? Então, eu optei por deixá-lo no banco para estreá-lo no segundo tempo, né, para ganhar minutagem, se colocar à disposição, já vindo de 2 outros amistosos, né, que a gente fez com preparação justamente para esse atleta. E, juntamente com isso, o desejo de oportunizar a chance para o Pastor, né, que vem entrando em muitos jogos e atuando bem. Né, prestigiar, né, o jovem da casa, como tanto é pedido. Né. E com relação às duas entradas, né, são funções diferentes. Né. O Alan é um jogador mais à frente, muito dinâmico, que roda muito no campo, e como você frisou, o Richard é o protetor da defesa, né, com um bom primeiro passe, uma saída mais limpa, isso deu mais agilidade à nossa saída de bola. Roger, boa noite, Nani Camel da Rádio Inferno. Ainda nessa linha mais ou menos aqui do meu colega, sobre o prestígio, né? Eu quero saber mais sobre o prestígio da direção contigo. Como vem sendo as conversas, se tem cobrança, como é essa cobrança, e baseado nessas conversas, você acredita que a sua continuidade no Internacional ela dependa da classificação nas Copas? Obrigada. A permanência de qualquer treinador do cargo depende das vitórias. Né? O quanto as vitórias fazem com a permanência do treinador, né? A forma como acontecem as vitórias, e a gente sabe que eliminações acarretam prejuízos. Né? Eu me sinto prestigiado, as conversas são quase diariamente, as reuniões são frequentes, sobre o planejamento, sobre o momento, sobre as necessidades, sobre a divisão das responsabilidades, né? A responsabilidade do treinador como comandante, responsabilidade da direção como corpo diretivo, responsabilidade dos atletas. Isso foi um pouco do que foi conversado lá dentro agora, nessa demora um pouquinho mais, né? Também para que a gente não pese só na figura do treinador, né? As questões todas do campo. Certo é que todos os problemas de qualquer time eles começam e terminam no campo, né? E buscando soluções para passar esse momento, né, a gente vai passando por essa fase que ela é maior um pouco de instabilidade que nós gostaríamos, mas, como eu disse, ela vai passar. Né? Eu me sinto motivado e trabalhado para encontrar essas soluções, mas, como você frisou, os resultados é que determinam, né, a permanência do treinador dentro de um cargo como comandante de uma equipe. Roger Jairo Vink, do canal do Baldaço. Esquecendo um pouco que o Inter foi campeão gaúcho, que o Inter se classificou nas Copas. Não dá para esquecer. Né? Que a nossa realidade atual não dá para lembrar disso aí, já faz um tempo, né? Também como o Inter não ganha títulos há bastante tempo, faz um tempo. A gente lembra dos títulos, mas não fazem parte do presente. Tu já tentou jogar com 3 zagueiros, com 3 volantes, tentou o esquema do ano passado, nenhum encaixa. O que pode mudar de hoje, domingo, para quarta, para o torcedor que, em grande maioria, pede a tua demissão neste momento, que tu possa classificar diante do Fluminense?
Você fez essa enquete, mas essa enquete ela corresponde aos 8 milhões de torcedores do Internacional? Não, né? Então você não pode falar pelo torcedor internacional. Talvez você tenha feito essa enquete no seu site, na sua rede, né? Aí eu posso aceitar, né? Como isso. Assim como tem uma maioria ou uma parte que pede a saída do treinador, tenho certeza que tem outra parte que também prestigia o treinador, né? E não tem como esquecer o passado, que é o passado recente. O Internacional não vencia um título há 8 anos, né? E esse ano a gente venceu o título estadual, classificou para a Libertadores, já passou por outras instabilidades na minha chegada, superou esses momentos e vai superar de novo. O que me dá a garantia é o poder de indignação desses jogadores, né, a mobilização, né, e a gente não precisa fazer algo totalmente diferente para dar certo. A gente só precisa conseguir voltar a fazer o que a gente já fez bem, e fez muito bem, né? Então é isso que me dá confiança, que o momento técnico dos jogadores, dentro do modelo que a gente tem, seja esse ou outro, ele consiga transformar em atuação o que faça com que a gente passe de fase na Copa do Brasil. Só isso. Roger, tudo bem? Alexandre Ernest, do Vozes do Gigante. Você estava falando que não dá para esquecer o passado. Vamos pegar algumas frases tuas, por exemplo, do passado. Quando tu chega aqui, tu diz que tu não joga... Costumeiramente, tu joga com uma linha de 4, tu não costuma jogar com uma linha de 3. Tenho como preferência. Como preferência. E, ao mesmo tempo, agora em maio, por exemplo, quando você perde para o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, eu pergunto do teu modelo de jogo, se ele tinha ruído, e você disse que não. Isso faz pouco tempo, né? Levando em consideração que tem 1 mês, basicamente, ainda de parada de futebol. Sim. Sem contar ainda agora a volta, depois do Mundial, em que em nenhum momento a gente vê 3-5-2. Em alguma variação do jogo, no máximo, né? Agora, no último jogo contra o Fluminense, o Ronaldo é a primeira opção e hoje ele sequer entra no campo e tu poupando os jogadores claramente para a decisão de quarta-feira. Olhando também para quarta-feira. Como é que o torcedor ele pode acreditar em meio a todas essas questões que eu julgo ser um tanto contraditórias, de que o Inter vai voltar do Rio de Janeiro com a vaga às quartas de final, sendo que o Inter tem dificuldade para ganhar do Vitória dentro de casa, dificuldade para ganhar do Ceará dentro de casa, pare uma bigorna para empatar com o Vasco também aqui no Beira-Rio, sem contar que perdeu para o Fluminense dentro do Beira-Rio, São Paulo, e cada vez mais, né, o torcedor está fora do próprio contexto de jogo do Inter. Não, desculpa, eu não consegui entender o que tu quis me perguntar. Contextualizando meus modelos, né, que foram eventuais, né, em muitos momentos eu joguei com linha de 5. Em muitos momentos fui criticado justamente por ti, inclusive, por jogar com linha de 5, por jogar com 3 volantes. Né, uma hora se busca, né, quando se busca alternativa, quando não se busca é porque se busca pouco, quando não se busca é porque deveria buscar mais. Né, o meu trabalho como treinador é justamente achar soluções, e as soluções muitas vezes não são na troca. Né, já joguei linha de 5, tenho preferência com linha de 4. Posso te citar vários jogos que jogamos com linha de 5, seja ele com 3 zagueiros ou com volante entrando, que é a mesma estrutura. Né, a mesma estrutura. Né, a confiança que eu tenho é justamente que esse grupo já deu resposta outras vezes. Né, e esses momentos o torcedor ele vai ficar desconfiado naturalmente. Né, não há no futebol torcedor que não se sinta insatisfeito com uma sequência de maus resultados recentes, mesmo que o passado recente também tenha sido de vitória. Seguir trabalhando. Né? O futebol não começou agora, né, e não vai acabar agora. Né? Ele vai seguir, né, seja com um comandante aqui ou com outro comandante, que vai, da mesma forma, passar por instabilidades e vai encontrar soluções. Se ele não encontrar, né, outro encontrará. Obrigado, Roger. Boa noite. O futebol, o Olavo Bisol vai atender na zona mista, tá, gente?